cliente vir, nós temos que trabalhar para quê? Para que essa objeção seja contornada, quebrada, satisfeita, ou coisa que o valha. O fato é que o tema dominando as objeções de venda, eu preciso simplesmente dominar essas objeções. Para quê? Para gerar algo maior para mim. O que é esse algo maior para mim, ou melhor para mim? Mais vendas. Vocês sabem que no processo de vendas, uma das questões mais importantes é a quebra e contorno de objeções. Talvez você não esteja vendendo mais porque você não está quebrando objeções. E mais do que não quebrar objeções, quando o cliente apresenta a primeira objeção, a tua tendência é desistir. O cliente é ruim, o cliente é caroço, o cliente é isso, o cliente é aquilo, o cliente é aquilo outro. Só que, a despeito da objeção ser tudo isso aqui, a grande verdade é que eu pego tudo isso aqui e coloco a objeção numa única expressão, que você não pode nunca mais esquecer. O que é objeção? A objeção é um presente para o vendedor. Vou repetir. A objeção é um presente para o vendedor. Por que ela é um presente para o vendedor? Tenha certeza, querido. Ninguém estaria te dando atenção. Ninguém estaria trazendo objeções a você. Ninguém estaria conversando com você por mais de 2, 3, 4, 5 minutos se não tivesse interesse no produto. E se esse cliente tem um interesse real no produto, significa que é um presente que você ganhou. Que ninguém tem mais tempo para ficar perdendo com abobrinha nem com conversa fiada. Isso aqui, de uma certa forma, é objeção, um presente para o vendedor. Só que esse presente, quem domina é o vendedor. E deixa eu dizer uma coisa para você, vamos parar de conversa fiada. A objeção ela pode acontecer em qualquer fase da venda. Quando o cliente do Demarco falou isso aqui, ó, ele já estava aqui. Quem lembra da ampulheta de vendas? Aida, atenção, interesse, desejo, ação. Pós-venda. Aqui no pós-venda, porque a venda já tinha sido fechada, o cliente do Zé Marcos enviou uma objeção, um presente, uma objeção. Aí, a gente fala assim, o cliente perguntou para ele, por que isso aqui é mais barato? Aí, se você é o vendedor, que a gente encontra poucos no nosso mercado, poucos realmente, a maioria não é, que é ignorante, a ponto de dizer, eu não preciso de curso, eu já sei. Vai ver a venda do cara como é que tá. Se ele soubesse a venda dele, não estaria no patamar que está. E mesmo que ele seja o melhor vendedor da empresa, não existe ninguém que não possa aprender. Quando eu vejo o maior bilionário desse país, Jorge Paulo Lema, ele é só dono da Ambev, da Burger King, da Heinz e de algumas coisas por aí. Esse cara sentando para aprender, eu falo assim, cara, eu tô muito longe. Se o dono da Ambev, da Heinz, da Burger King, esse cara senta para aprender, por que eu não vou sentar para aprender? Sempre vai ter alguém que sabe mais do que você. Sempre vai ter alguém que tem mais dinheiro do que você. Você nem sabe mais, é que sabe o que você não sabe. Sabe o que você não sabe, ou ele organizou o conhecimento de uma maneira que você não organizou ainda. O grande problema do vendedor é ter medo de saber. Quem lembra da dancinha? Irmão, quando tu tem medo de chutar pro gol, tu tá perdendo a oportunidade de fechar uma venda que outro vai vir e vai fechar no teu lugar. Às vezes por medo de saber. Então aqui na fase dessa ampulheta de vendas, do pós-venda veio a objeção. Se o Zé Marco é esse corretor ignorante que fala assim, não, eu não preciso disso, eu já sei, sabe o que vai acontecer? Ele correria o risco de perder a venda. Pô, ele fez mais barato comigo. Bom, você não sabe que esse produto é ambulatorial e esse aqui é completo? É muito simples. Ele perderia a venda por um produto inferior, que não vai resolver, Marisa, o problema daquele cliente. Tem gente que vende ambulatorial sem dizer que é? Tem. Sério? Não é nem por maldade, Luciano, é por ignorância. Eliane é o segundo dia da Eliane aqui, né? Segundo dia. A Eliane teria o direito de não saber a diferença entre um plano completo e um plano ambulatorial e um plano hospitalar. A Eliane teria o direito de saber a diferença do PME para o PF para o adesão. Ela tem 2 dias, já deveria saber, mas ainda tem por que não saber. Agora, o cara que está há anos nesse mercado não sabe isso aqui, e por incrível que pareça, a maioria não sabe. Por quê? Se o cliente perguntar a ele qual é a cobertura do plano, o que ele vai dizer? O plano cobre consultas, exames, internações e cirurgias. Ele trabalha característica e não benefício. O que é a característica? Por exemplo, um carro. Em tudo você pode ver isso. Característica de um carro. Ele vai de 0 a 100 em 8 segundos, ele tem não sei quantos cavalos de potência, ele é sedã, ele é coupé, ele é isso, ele é aquilo. Isso é característica do produto. O que é o benefício? Ele te permite viajar com sua família, desfrutar de momentos bons,
você pode fazer N coisas, você pode ter N benefícios com aquele carro. Ele vai socorrer uma família ou alguém no momento de necessidade para levar para um hospital. Isso é benefício. Quando aumenta o valor, o preço diminui. Mas, se o meu valor cai, se eu não soube como aumentar o valor do produto, a minha percepção de preço aumenta, mesmo que o preço continue igual. É muito simples. Se essa caneta custa R$50, eu souber aumentar o valor desta caneta através de benefícios, de performance ou qualquer outra coisa, o preço percebido dela cai. Agora, se for apenas uma caneta, R$50 pode ser algo muito caro. Como é que eu vendo por R$50 uma coisa que custa 17? Só dizer que é do amor. Do avô? Do amor. É, Uma caixa de morango é R$6. Agora, um morango do amor é R$16. Isso aí, ô Luciano, é um negócio que a gente chama de, a economia chama de determinantes de demanda. Isso aqui é só para a gente ter uma ideia do que acontece na prática. Preço 1, custo, preço 2, elasticidade. O que é isso aqui? Aqui entra minha sensibilidade a preço e o meu gosto. No morango do amor, o cara trabalha aqui, ó. É aqui que eu trabalho. Eu trabalho no gosto. Porque o meu determinante de demanda, ele tem um gosto aqui que vai determinar a minha ação de compra. Ou seja, por que eu compro um morango a R$16 e a caixa é 6? Olha só, mercado é igual oferta e demanda. Eu sou um país 1, Brasil. O que é melhor para o Brasil? Vender para o Luciano a 3x ou vender dentro do meu país a meio x? Vender para o Luciano a 3x. Porque eu tenho 6 vezes mais retorno do que aquilo que eu vou conseguir dentro do meu mercado interno. Sabe quando eu penso em vender para o meu mercado interno, que é um modelo diferente de outros países? Quando eu conseguir vender tudo para o Luciano. É por isso que eu vendo laranja a um preço e eu importo o suco de laranja a um preço 3, 4, 5 vezes mais. Eu sou autossuficiente na produção de laranja, mas é mais interessante eu vender lá para fora. O cara lá trabalha a laranja, beneficia a laranja, torna em suco de laranja lá na Flórida, que lá na Flórida também tem muita plantação de laranja, mas ele me vende como suco de laranja congelado. Economia. Aí você acha que para eu vender a 3x essa laranja para os Estados Unidos com um negócio chamado taxação a 50% a mais, 50% de 3 é 1,50. Eu não vendo mais por 3, eu vendo por 1,50. Mas se eu quero comprar suco de laranja, eu não vou comprar mais a 1, eu vou comprar por 1,50. Porque se eu tenho 10 canetas no mercado e eu coloco dinheiro nesse mercado, se eu vendo a 10, eu não vou vender mais a 10, porque o mercado tem dinheiro. Eu vou vender a 15, 20, 30. Demanda, oferta. Eu quero comprar. Se eu não comprar esta caneta, eu não consigo produzir o que eu tenho para produzir e não consigo entregar aquilo que eu quero entregar. É que está o problema. Isso aqui é um guia essencial, tá? Existem centenas de objeções que são elencadas. A gente vai trabalhar aqui hoje as principais. Princípio fundamental de objeções, transformá-las em oportunidade. Quando eu estiver diante de uma objeção, eu não posso tremer, eu não posso vacilar. Eu tenho que trazer essa objeção para mim e fazer com que essa objeção se transforme em uma venda fechada. Então, eu quero que a gente domine essas objeções para a gente aprender a transformar as nossas objeções em oportunidades. Eu só quero deixar bem claro uma coisa. Isso aqui não é coisa que eu li no livro. Isso aqui não é coisa que eu vi alguém ensinando e achei bonitinho. Isso aqui é meu dia a dia. E o dia a dia de muitos de vocês. Na verdade, eu não estou ensinando nada a vocês, eu estou relembrando a vocês. Por que eu estou relembrando isso a vocês? Porque a partir daqui, você pode entender por que você perdeu muitas vendas e por que você não vai perder mais vendas. Dentro do nosso processo de vendas, alguém pode me dizer o que é o processo de vendas? Quantos passos tem? Prospecção, atendimento, objeção, quebra de objeção, follow up. Isso aqui é uma palavra metida besta para acompanhamento, tá? O objetivo é esse aqui, Leandro. Dentro de um processo de vendas que tem que acontecer every single day, José Marcos, tem que acontecer todos os dias, essas 5 fases aqui, você precisa simplesmente encher um negócio chamado pipeline. Pipeline de vendas é como se fosse o teu tanque de combustível. Imagine um carro. Como é que o carro funciona se ele não tiver um tanque de combustível? Ele funciona? Não. Então tem que ter um tanque de combustível de possíveis oportunidades. Porque se eu tiver um tanque de possíveis oportunidades de vendas, eu vou começar
a ter um negócio chamado previsibilidade. E o que é previsibilidade? É saber exatamente com quanto mais ou menos eu vou chegar ao final do mês. Graças a Deus, a nossa gerência, mais uma vez, vai chegar ao final desse mês, que termina na quinta-feira, com crescimento de vendas. Até sexta-feira tinha crescido 24%. Um quarto tinha crescido a nossa venda. Mas o que é interessante? Essa é a boa notícia. O lado ruim dela é que a gente poderia estar vendendo acima de 300 mil. O lado bom dessa notícia, que a gente cresceu um quarto das vendas do mês passado para esse, é que eu cresci dentro de um mercado que está caindo. Então é exatamente por isso que cada um de vocês merece uma salva de palmas, querido. Eu não vou brincar, não. Vocês, no mercado que a gente está, crescer um quarto de vendas, eu estou falando da equipe como um todo. Um vai vender mais, outros menos, e aí eu entendo que cada um tem que saber dos seus números. Mas crescer um quarto de vendas é algo digno de nós. Em um mês como a gente tem hoje, a gente poderia estar muito acima. Poderia, mas eu não posso deixar de reconhecer o esforço e o desempenho de cada um de vocês, de todos os corretores, de todas as 8 equipes. Que quando a gente descer serão 12, hoje a meta é 360, a gente está há algum tempo sem bater meta. Por quê? Porque pelo número de equipes que a gente tem, a gente deveria estar vendendo 360. Existem equipes muito abaixo da meta? Existe. Mas existem equipes que estão batendo meta, existem equipes que estão crescendo, existem equipes que deram uma esticada, mas esse mês caíram um pouco. Existem equipes que estão mais ou menos no mesmo lugar. Isso é venda, isso é vida, são números. E é isso que eu preciso entender, eu tenho que olhar o todo. Eu não olho uma árvore, a minha posição me manda olhar uma floresta. Cada árvore deve olhar para si própria. Cada um deve conhecer os seus números. Cada um, Lena, tem que saber o que é melhor para si. Porque vendas são picos e vales. Só que eu não posso deixar o momento de pico me enganar. Nenhum momento de vale me enganar também. E é por isso que eu falo que o processo de vendas ele tem que acontecer todo dia, para que meu pipeline de vendas esteja cheio e eu tenha uma previsibilidade de vendas. Prepare-se para elevar suas habilidades de vendas a um novo nível. O que é uma objeção? Falamos sobre isso no início. Barreira, resistência ou hesitação que o cliente apresenta durante o processo de vendas. Barreira, resistência, hesitação, dúvida, contradição, tudo isso é uma objeção. Não é o fim da conversa. É um sinal de interesse disfarçado. Por isso eu falei do presente. É o presente do vendedor. O cliente quer, mas não está sabendo pedir. Por quê? Eu estou no mercado que eu tenho mais ou menos 5 a 10 corretores para cada cliente. Ou seja, a gente está dentro de um mercado de 55 milhões de clientes. Desses 55 milhões, você tira aí 35, 30, que são planos empresariais de grandes corporações, e você coloca ali os outros 20, todos os corretores deste mercado digladiando-se por esse cliente. Agora, se eu tenho 55 milhões e o Brasil tem mais ou menos 210 milhões de pessoas com planos de saúde, eu estou querendo dizer o seguinte: um quarto da população brasileira é atendida por plano de saúde, 3/4 não são. É o mercado saturado? Não. Muitos de nós trabalhamos com planos de saúde e não temos planos de saúde. Por quê? Porque é algo com alto valor agregado. Todo dia, quase toda semana, a INSS baixa lá a portaria. Não, agora você é obrigado a cobrir isso. Cuidado, estou com um caso aí de um corretor que vendeu para o cliente. O problema é da Medicine, o problema é da Mil, da Sim, o problema é da Sul América. O cliente não tem direito, foi lá e está internado. Tu tá achando que a Medicine não vai dar cobertura? Ela vai tirar o dela da reta. Porque se der algum problema aqui, a omissão de socorro é muito mais caro. Então eu atendo o cliente. Vai gerar uma conta hospitalar. Essa conta vem para onde? Para Âncora. E aqui da Âncora a conta vai para quem? Então tome muito cuidado. Porque, infelizmente, as pessoas querem, por mais que existam questões filosóficas ou erros e acertos de ambos os lados, as pessoas querem o direito a algo que elas não têm, gente. O cara é fumante, o cara é obeso, o cara não tem direito à cobertura, mas está internado. E aí depois nós não entendemos porque o plano de saúde é tão caro. Porque a empresa precisa se sustentar. E esse tipo de situação, ela simplesmente acontece mais do que a gente pensa.